Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que estamos aqui juntos para meditarmos na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o tema Se a Igreja se cala. Em 2015, eu escrevi uma mensagem no meu blog com esse tema. Se a Igreja se cala, o mal se instala e vira lei. E ai daquele que questionar. Então, é com esse tema que eu quero conversar um pouco hoje com você, porque é o que nós temos visto acontecer. Práticas abomináveis a Deus se tornando lei, né? Virando lei. E para isso, eu gostaria de estudar a história de um homem chamado Neemias. Neemias, ele é um personagem da Bíblia, né, que me assombra, porque se você lê o livro de Neemias, eu te animo a fazer isso. É impressionante o que esse homem faz. E ele era um copeiro na Babilônia do rei Artaxerxes, mas ele possivelmente era descendente de um israelita que foi para a Babilônia exilado muitos anos antes, e ele era descendente, mas ele tinha um apego, um amor ao seu povo muito grande, e ele fica sabendo, lá no livro de Neemias, você pode ler no capítulo 1, que o povo está sofrendo muito, está numa grande miséria, sendo desprezado, e que os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas. E aquilo lá perturba tanto Neemias, o coração dele se comove tanto em saber que o seu povo, mesmo não conhecendo as pessoas que moravam ali, estavam sendo tão prejudicadas, estavam numa miséria tão grande. E ele começa a chorar, a clamar a Deus, e uma tristeza muito grande o envolve, ao ponto do rei Artaxerxes, a quem ele servia na mesa, percebe, e ele então compartilha com o rei, e o rei apoia um projeto dele ir para Jerusalém, para ele erguer esses muros que tinham sido derrubados. Não só dá um apoio para ele poder viajar, mas também dá um apoio com recursos materiais. E então Neemias vai. A história é maravilhosa, e ele chega ali e ele começa a encontrar adversários que começam a zombar, a desprezar. Mas para Neemias era muito sério ele erguer aquelas muralhas. Era mais do que um simples muro, era erguer, de certa forma, a dignidade, a identidade do povo de Israel. A fé num Deus, né? Então ele vai. São 1.600 quilômetros, né, que ele percorre para ir até Jerusalém, e ele vai. E chegando lá em Jerusalém, então, com todos esses adversários, mesmo assim ele tem um foco, ele tem uma capacidade de administração que é tremenda, né? Muito interessante para quem gosta da área de administração, analisar o livro de Neemias. E em 52 dias ele finaliza a obra, porque ele levanta pessoas, ele anima essas pessoas. Olha só lá em Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim, que ele diz para o povo: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, que edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Então ele anima o povo. Em 52 dias eles erguem aqueles muros. E ele começa a organizar o horário de funcionamento dos portões. Ele começa a fazer um registro das genealogias, das famílias que estavam ali, moradores de Jerusalém e da região. É um administrador tremendo. Mas os inimigos vão ficando cada vez mais furiosos. No capítulo 4, diz que os inimigos, eles, quando veem que as brechas das muralhas estavam se fechando, eles ficam irados e eles planejam, vai ser uma confusão ali. Mas
no capítulo 4, versículo 9, Neemias diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Neemias ora para o Senhor ajudar e ele faz a parte que lhe compete, e ele coloca guardas. E ele continua animando o povo no versículo 14: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Que extraordinário! E o povo faz isso. E Deus o abençoa de uma forma extraordinária. Que coisa mais linda! Isso vale para nós. Quantas brechas, né, do pecado que nos deixam assim vulneráveis vão se fechando, porque nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus. O inimigo fica furioso e quer causar confusão, quer nos perturbar. Mas nós temos que vigiar, orar, fazer a nossa parte, e o que compete a nós para resistir firmes contra esse cerco do inimigo, né? A gente tem que fazer isso. O tempo passa, Neemias volta para a Pérsia, onde ele era funcionário, né? E ele volta para a Pérsia, fica um tempo lá. E anos depois ele volta, a gente não sabe quanto tempo se passaram, ele volta para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele fica muito indignado. No capítulo 13 de Neemias, se você ler, é impressionante o que acontece. Ele fica indignado porque ele vê que Tobias, que era um dos adversários, que mandava cartas para ele, para amedrontá-lo, para ele parar de reedificar as muralhas, ele se torna parente do sacerdote, e o sacerdote arruma uma casa para ele lá ali dentro do templo. Neemias, quando vê isso, ele não tem excitação, ele joga tudo fora, os móveis de Tobias para fora, que era o inimigo. Ele também vê que os levitas e os cantores não estavam mais no templo, não estavam mais em Jerusalém, eles tinham se retirado para o campo, porque o sustento deles tinha se esgotado, o pessoal não dava tanto para eles o sustento. Daí Neemias ajunta todos e organiza novamente, né, a adoração a Deus ali no templo. Ele vê também que os nobres estão profanando o dia do sábado, e ele briga com os nobres. Também ele vê que muitos judeus tinham se casado com estrangeiras, e ele é tremendo isso, né? Eu vou ler para vocês em Neemias, capítulo 13, versículo 25. Contenti com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. Neemias realmente é assombroso, né? E daí ele briga com os judeus, ele briga com os nobres, ele briga com os sacerdotes. Então, e ele diz lá no Neemias 13, versículo 30, limpei-os, pois de toda estrangeirice. Então ele faz uma reforma assim, radical. Sabe, que eu queria falar com vocês, ele tinha feito um trabalho extraordinário. Além de toda essa reforma que ele tinha feito, Esdras ler a palavra de Deus, e o povo tinha se quebrantado na presença de Deus, tinha chorado, tinha se alegrado, tinha sido uma coisa tão maravilhosa, né? Um avivamento que Deus tinha operado ali naquele povo. Mas pastor, Neemias foi para a Pérsia, muita coisa mudou, e ele volta e ele põe em ordem novamente Jerusalém. Sabe, nós estamos vivendo momentos hoje que a gente está com carência de homens assim, corajosos, ousados, né? Com convicção, com valores firmes na palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que tem desprezado os princípios, os fundamentos da nossa fé, que está aqui na palavra. E Neemias, ele me ensina a diferença entre tolerância e conivência. Eu tenho que ser tolerante com o pecador, eu tenho que entender suas lutas, suas limitações, e acolher o pecador arrependido. Mas ao mesmo tempo eu não posso ser conivente com o pecado, eu não posso alisar o que a pessoa está fazendo, né? Falar o que a pessoa quer ouvir. Lá em Jeremias capítulo 6, versículo 14, diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo,
dizendo paz, paz, quando não há paz, falando que aquele povo queria ouvir, mas que eles deveriam fazer diferente, eles deveriam realmente falar, olha, está errado, nós temos que ter transformação, mudança, e esse é o nosso Deus, né? É lógico que limpar essas feridas, né, arrumar, que são profundas muitas vezes, dói, mas é isso que traz cura. Eu tive uma bolha no pé, né, que começou a inchar, começou a ficar cheia de pus, e eu não deixava ninguém esfregar. Até que um dia o meu corpo começou a reclamar, eu comecei a me sentir muito mal, e eu fui no pronto-socorro, e o médico pegou e esfregou. Doeu, mas curou. Eu tenho a marca hoje no pé, mas aquela bolha foi curada. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, a tristeza de mudança traz arrependimento, traz salvação, traz transformação. Mas a tristeza do mundo produz morte. Como nós precisamos pensar na nossa conduta, como nós estamos nos portando diante de imoralidades, de corrupção, de injustiça. Nós temos negociado valores para ser aceito ou com medo de ser rejeitado. E eu queria finalizar dizendo, se a igreja se cala, se você e eu, que somos a igreja de Cristo aqui na terra, nos calarmos diante de doutrinas doentias, aceitas, elas vão se espalhar. Se nós nos calarmos diante da corrupção de políticos, diante da impunidade, diante da violência, o mal vai se multiplicar e vai se tornar até normal. Se nós nos calarmos diante da imoralidade, daquilo que Deus condena, daquilo que Deus abomina, vai se tornar lei. E aí de quem questionar? O silêncio diante da iniquidade é pecado, porque faz com que as trevas avancem, elas acabem dominando livremente, né? Que Deus encontre em mim e em você uma pessoa com valores eternos no coração, com princípios, com ousadia, com coragem, né? Para enfrentarmos com sabedoria, com amor e os desmandos, né? Os abusos da nossa geração. E antes de tudo, que nós cumpramos o que está escrito lá em Atos, capítulo 5, 29. Nos importa, é preciso obedecer a Deus e não a homens. Que não sejamos intimidados pela nossa geração. Que Deus nos ajude a fazer diferença aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus ministre no teu coração, incomode como tem incomodado e ministrado no meu, em nome de Jesus. Vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus, mas vamos estar fazendo aquilo que compete a nós, em nome de Jesus. Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.